Olá, é muito bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Eu gostaria que vocês continuassem conosco, porque o assunto hoje, ele é muito importante, ele é fundamental. Mulheres, atenção ao que nós vamos estar falando para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Verdade, hoje o tema do programa Sempre Elas é câncer de mama. Nós vamos fazer aqui uma consulta aberta com ela, a nossa convidada especial, doutora Priscila Watanabe. Acertei? Ela é mastologista e está no programa Sempre Elas de hoje. A pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A doutora pastora Giuliana Menegaso e a nossa doutora psicóloga Claudenice Blacucci. Meninas, vamos fazer uma consulta aberta hoje, né, pastora? Eu acho que, aliás, é muito importante, né? E tirar... Seja bem-vinda, Priscila. Seja bem-vinda. Vamos tirar dessas mulheres que estão aí de casa esse tabu que tem de se cuidar, sabe? De procurar aí o seu mastologista. Vamos ensinar para ela a fazer o autoexame também. Mas primeiro, doutora Priscila, seja bem-vinda ao programa Sempre Elas. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão legal, né, que é câncer de mama. E eu acho que um momento, né, pra gente desmistificar tudo isso e falar desse assunto tão importante. Doutora, quais os sintomas e os tipos de câncer de mama? Então, o principal sintoma, assim, que as pacientes sempre nos procuram é quando ela, no autoexame, identifica um nódulo. Às vezes, até mesmo no banho, né, ela vê ali uma alteração na mama, ou uma alteração da pele, uma pele que está mais vermelha, uma pele que está mais espessada, ou até mesmo na palpação de um nódulo. Tem algumas pacientes que têm alterações no mamilo, por exemplo, uma saída de secreção. Essa secreção ela pode ser quando ela faz a expressão do mamilo, ou uma secreção espontânea. Né? Em relação ao tipo, né, de câncer de mama, existem basicamente dois tipos. Né? Aquele tipo de câncer de mama inicial, que é o que nós preconizamos e é o que nós queremos, né, identificar, por isso tão importante essa discussão, que é aquele câncer de mama em estadios iniciais, que ainda não provocou alguma metástase, certo? E infelizmente existem aqueles casos mais avançados, né, quando a paciente ela já tem aquele diagnóstico com metástase, com uma lesão maior, né? Então, são basicamente esses. Qual seria, assim, o melhor momento da gente estar procurando e também fazendo uma mamografia? Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia, ela preconiza, que esses exames iniciais, esses exames de rastreamento, principalmente a mamografia, ela seja iniciada a partir dos 40 anos. Né? Então, esse é o rastreamento. Agora, se essa paciente ela tem um fator de risco, por exemplo, uma história familiar, alguma história familiar... A questão genética pesa bastante, né, doutora? Muito boa essa pontuação sua. É muito importante a gente ver a questão familiar e identificar esses fatores de risco, porque provavelmente essas pacientes elas vão ter que antecipar essa mamografia. Sim, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fica esperando terá os 40. E aí vem um diagnóstico tardio, com certeza vai... só prejudicar e atrasar mais ainda um tratamento adequado. Isso, né? diagnóstico. Com que idade uma garota pode procurar, por exemplo? Ela tem um histórico que a mãe dela tem câncer, a tia tem câncer, a avó teve câncer. Com que idade essa garota pode começar a se preocupar, a ir procurar uma ajuda médica? Então, o ideal é que ela sempre tenha aquelas consultas rotineiras com o ginecologista, né? E o mastologista, esse exame físico, ele pode ser iniciado a partir dos 25 anos. Ótimo. Né? Quando a gente vai pensar, dependendo daquela história familiar, de iniciar, às vezes, com uma ressonância de mamas, né? Ou com uma mamografia até a partir dos 30 anos. Mas hoje, assim, basicamente, o que ela tem que ter em mente? Se aquele familiar, ele teve aquele diagnóstico com uma idade aos 40, por exemplo, ela tem que iniciar esse rastreio 10 anos antes. Então, aos 30 anos, ela já tem que procurar ali algum atendimento, algum esclarecimento para investigação. Doutora Priscila, agora venhamos e convenhamos, né? Você tem que inventar outra coisa, né? Porque aquela mamografia, toda vez que eu vou fazer aquilo, eu falo, se fosse um homem, eu acho que deveria. Se foi um homem que inventou, deveria colocar
pra espremer ali no lugar. Mas pegando um gancho no que a pastora trouxe, como é que é o exame, a mamografia masculina? Porque nós hoje, graças a Deus, a gente entende também que os meninos Isso. podem ser acometidos dessa doença. Como é que funciona esse exame? Gente, muito legal. Não, mas também talvez exista outro tipo de exame, porque eu já fiz a ultrassom. Mas Precisa espremer ou só ultrassom Mas a resolve? eficácia, será que é a mesma? Vamos lá. Já tem 3 perguntas, 4 perguntas pra você responder tudo junto. Essa queixa é muito comum e é muito importante a gente falar isso, porque tem muita mulher que assim deixa de fazer o exame por conta do desconforto. Né? Infelizmente precisa fazer a mamografia. Ainda não existe um exame que diminua a mortalidade e o diagnóstico precoce. Tem o ultrassom de mamas, que auxilia, né, e a ressonância magnética de mamas, mas nada ainda substitui a mamografia. Então o melhor é a mamografia. Meninas, é chave. Eu vou falar uma coisa. Eu falo assim, se foi homem que inventou esse negócio, deveria pegar e colocar... É por isso que tem o Novembro Azul. Doutora Priscila, quem tem prótese de silicone pode fazer esse exame? Pode. Não, gente, não pode não. Claro que pode. Existe o Pode, medo, deve, né? Deve. Existe o medo, né, dessa prótese se romper, mas a pressão... Vai ser mais alto. Mas a pressão que é feita, por que tem que ser feita essa pressão? Assim, para vocês entenderem um pouco. A mama, quando a gente coloca ela ali, né, naquele... É como se fosse uma gavetinha, né, para quem nunca fez esse exame. A mama, ela tem que espalhar, o tecido, ele tem que espalhar. Então, se a técnica, ela não pressiona a mama de forma adequada, é como se a mama ficasse dançando ali. E aí você não visualiza as lesões que precisa. Eu quase desmaio quando É fala um mal assim, necessário. pode voltar, vai ter que voltar e fazer de novo. Eu fico congelada assim, eu falo, vai. Não quero repetir, faça tudo agora. Já fez, Gil? Eu já fiz, mas eu confesso a vocês que eu não senti essa dor. Vocês estão Então você não fez direito. Ela vai ser a minha defensora da mamografia. Ou então, eu não sei se o fato da gente ter prótese de silicone, se ela ameniza um pouco a Amortece. dor. Talvez amortece, né? Deve ser isso. Não, é um incômodo sim, mas é um mal necessário, né? Algumas sentem mais, outras sentem menos. Eu acho que essa questão da sensibilidade Não, da assim, dor, né? Cada um tem um nível de sensibilidade de dor, né? A gente recomenda, próximo do período pré-menstrual, não fazer a mamografia, porque a gente tá com aquela mama mais sensível, né? Então, evitar nesse período. E voltando aqui à pergunta, você não respondeu sobre os homens. Qual que é o exame dos homens para ver a questão de câncer de mama? Se ele também pode desenvolver câncer. Mamografia também, meninas. Mamografia também. Ele também faz. E no homem é da mesma forma. Normalmente é um nódulo. É um nódulo só de uma mama, doloroso. Aumenta a mama? Como identificar isso? Ele percebe como um aumento mesmo. A mama, ela fica diferente e é um nódulo mais endurecido. Doutora Priscila, pegando um gancho no que a pastora Cássia trouxe pra gente, eu fico pensando quão relevante é o emocional. Né? Ela contou pra gente que ela tinha saído de um momento de estresse, faz um exame e recebe um diagnóstico desse. O quanto que a senhora percebe que esse emocional afeta as mulheres pós-diagnóstico? O emocional é tudo, né? A gente sabe o quanto um tratamento de câncer de mama é difícil. Então, a partir do momento que você identifica, existe aquela possibilidade, eu acho que passa 1000 coisas na cabeça, né? É família, é o pessoal, porque a mama, ela é feminilidade, Sim. né? Tem Ela uma faz simbologia parte, muito grande, é o feminino ali. né? Então, é muito difícil. É muito difícil. Para a paciente, para nós como médicos também, né? Não é fácil mesmo. Lidar com o diagnóstico, eu acredito que é muito sério, é muito doído estar recebendo um diagnóstico desse. Eu trabalho com pacientes que também recebem esse diagnóstico e também com os profissionais que dão essa notícia. Bom, gente, esse assunto ele é muito importante e nós vamos estar dando continuidade no próximo bloco, mas antes eu gostaria que vocês estivessem aí conhecendo uma igreja que ela se preocupa com a família.
Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. Onde tem arroz e feijão cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Tinha que colocar as roupas dentro de casa, né? Porque senão enchia tudo de poeira. E agora asfaltou. A gente está muito feliz. A rua era tudo cheia de buraco. No dia de chuva era barro, no dia de seca era poeira. Olha aqui que maravilha. Asfalto, esgoto, água encanada.
O asfalto chegou, o esgoto chegou, a água tratada também chegou e chegou também a nossa calçada. Todos os anos, o programa Asfalto para Todos beneficia dezenas de bairros na cidade. Agora, durante a pandemia, pensando em melhorar a qualidade de vida da população, a Prefeitura vem trabalhando em 13 frentes de obras por toda a Aparecida. Além disso, estão sendo construídos mais 5 novos eixos estruturantes interligando a cidade. É o maior programa de infraestrutura urbana no estado de Goiás. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente, cidade inteligente. Bom, gente, nós estamos de volta com o programa Sempre Elas. E nós estamos hoje trazendo um assunto muito importante para as mulheres. Câncer de mama, um assunto importante, relevante para você mulher. Você tem que se autocuidar, né? Você tem que procurar ajuda, diagnóstico, independente da idade. Se cuida aí, primeiro você, para você estar bem, para poder cuidar da família. Nós estamos aqui com a doutora Priscila, a gente está fazendo aqui uma consulta coletiva. Ela é mastro. Priscila, fala pra gente. Eu tive um cisto, antes de eu colocar a primeira prótese que eu coloquei, eu achei um cisto. Mas na época eles acharam irrelevante, colocou a prótese e vida que segue. Quando a pessoa acha o cisto, é o fim do mundo ou não? Explica pra gente o que é cisto aí, porque existe essa diferença, né? Porque a pessoa que tá recebendo fica, ai meu Deus, eu vou morrer. Mas é muito comum mesmo essa preocupação. A gente se preocupa, né, quando a gente abre aquele exame ali e vê aquele laudo. Mas e o a gente tem esse péssimo defeito de ler o laudo, né? Antes do médico, né? Aí vai lá no Dr. Google, né? Vai já tá morrendo semana que vem. 7 dias no máximo. Mas o cisto é basicamente assim uma bolinha de líquido, tá? Então por isso não se preocupa, faz parte da formação mesmo da mama, é benigno, segmento normal. Vida que segue. Vida que segue. Né? E a questão de quem tem a prótese de silicone e o uso contínuo, prolongado de anticoncepcionais, isso também ele acelera uma tendência ao câncer de mama? O câncer de mama, ele assim, não está relacionado em si com a presença da prótese de silicone, né? Não tem nenhuma contraindicação. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo se revelando. Menina, solta o ombro. É meu, pastora, compra e pago, né? Além de ser muito bonito. Lindo, né? Então, a autoestima da gente vai lá em cima. E isso é muito importante para nós, né? Eu acho que faz bem mesmo. Mas não aumenta, tá, o risco para câncer de mama. A questão do silicone é que ele pode dificultar na identificação de alguma lesão muito pequena, né? Na mamografia, igual a gente estava falando, a paciente ela faz a mamografia da mesma forma, mesmo tendo a prótese. Às vezes ela vai ter que fazer uma incidência adicional por conta daquela prótese, que é uma manobra que a gente faz para afastar a prótese. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Em relação ao anticoncepcional, hoje não tem assim, os estudos não falam que aquele uso prolongado aumenta o risco naquelas pacientes que não têm mais algum fator de risco associado. A reposição hormonal, ela já está mais relacionada. Então, aquela paciente na menopausa que tem algum fator de risco importante, a gente tem que ali, né, colocar na balança quanto tempo de reposição hormonal, né, e ir acompanhando. O paciente tá bem, tem um estilo de vida saudável, não tem nenhum fator familiar, faz as suas mamografias todo ano, não tem ali nenhum problema, pode continuar com a sua reposição hormonal. Isso aí é acompanhado. Agora, aquela paciente que já tem o diagnóstico de câncer, essa já não pode usar nenhum hormônio, nem anticoncepcional, nem a reposição hormonal. E você falou muito sobre a hereditariedade, que ela tem uma chance maior da pessoa desenvolver câncer. E a questão da alimentação? Também tem algum tipo de alimento que favorece o câncer? Nós estamos enroladas, hein, Gil? Pois Esse negócio de alimento aí, É igual todo tipo de câncer, assim, um estilo de vida saudável, tá? Então, aquela alimentação rica em frutas, vegetais, redução de carne vermelha, tá?
a obesidade, ela tende a aumentar um pouquinho esse fator de risco, porque a gordura, ela produz um pouquinho de estrogênio, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ir discutindo. E o sedentarismo, né? Então, a atividade física é muito importante, a alimentação saudável. E marcar logo uma consulta com a doutora Amanda Vilela. E por quê? Pra ela colocar no eixo. Doutora, tem cura? Tem, gente, tem cura, e por isso que esse assunto é tão importante a gente discutir, pra gente desmistificar isso, né? As pacientes têm vida após câncer de mama, são pacientes ativas, tá? Então, não pode ter medo, né? Tem tratamento. Tem que enfrentar o tratamento. Exato. E eu já vi casos, por exemplo, da pessoa que entra para fazer uma cirurgia de retirada da mama e ela já sai com a prótese. Pode? Pode? Sim, sim. Hoje a gente tem oncoplastia. Então, assim, a maior parte das pacientes, elas já saem reconstruídas. Isso é muito maravilhoso. Que bom, né? Extraordinário. É fantástico. Porque ela não tem aquela sensação da mutilação, né? Porque é a evolução da medicina, né? Aproveita o mamilo ali, né? Tudo aquela estrutura e tira por dentro tudo e põe só a prótese. Põe só a prótese. Então, ela sai de lá com as duas mamas. Mas aí ela tem que passar por aquele processo de quimioterapia, radioterapia, mesmo já com essa nova mama implantada? Às vezes, sim. Essa questão do tratamento, ela vai depender do tipo de câncer e, assim, como que foi feito esse diagnóstico, né? Se era uma lesão pequena, se era uma lesão maior, se os linfonodos, que são as ínguas aqui debaixo da axila, elas estavam comprometidas ou não. Então, tudo isso aí vai depender. Doutora Priscila, você falando sobre essas ínguas debaixo do braço, as minhas duas filhas, elas tiveram que retirar ínguas debaixo do braço, que tipo assim, tinha a ver com a mama também, não é isso? Me fala. É como se fosse, assim, a parte maior aqui embaixo do braço, na axila das duas. Ah, tá. Provavelmente deveria ser mama acessória, que a gente chama, não é? Isso. A mama acessória é muito comum, tá? E às vezes, assim, a paciente, ela fica com vergonha porque ela usa uma blusa mais cavada, então ela acha que é como se fosse uma gordurinha, né? E não é uma mama. O que acontece? Na nossa formação, né, como nós somos mamíferas, tem ali a linha láctea, né, aqui ao longo, certo? E só a mama principal desenvolve. Então, às vezes, ficam esses resquícios de mama. E aí, aquele tecido, ele prolifera da mesma forma que a nossa mama principal. Então, as pacientes, elas retiram. Isso não aumenta o risco para câncer de mama, né? Mais uma questão, assim, estética. Tem paciente que não se importa, às vezes ela nem sabia que aquilo ali era uma mama. E é da anatomia mesmo. Defeito de fábrica. Desnecessária essa mama aí. Totalmente desnecessária. A gente falou muito do fator emocional, doutora Claudenice. Quando a pessoa recebe, eu vou deixar para vocês duas agora essa pergunta. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, o fator emocional, ela abala, isso atrapalha no processo da cura? Dorcas, eu vou pegar essa bola e vou reformular e repassar para a Priscila, no sentido de, eu como paciente, se eu recebo um diagnóstico desse, já vai ser tremendo. Exatamente. Aí eu fico imaginando o outro lado também, porque antes de começar o programa, eu estava conversando aqui com a Priscila, trocando as figurinhas, falando nesse diagnóstico, o quanto é terrível para o médico também lidar com isso, porque é um profissional de saúde que foi treinado, ele estuda por anos e ele é ensinado a salvar vidas. Verdade. Ele não está ali preparado para perder vidas. E lidar com a finitude é pesado para qualquer ser humano. E aí eu vou reformular essa pergunta, vou jogar essa bola para a Priscila da seguinte forma. Priscila, como é que é para você, quando chega uma paciente, você lê o exame de fato, vamos colocar assim, é um caso de metástase já, e é um caso que você percebe ali que não tem mais um prognóstico. Como é que você lida com isso? Como é que você fica aqui, ó, você quanto mulher e você quanto profissional? Nossa, é o que a gente estava conversando aqui, né? A gente não é treinado para falar sobre morte. Luto é uma coisa extremamente difícil. E nessas minhas dificuldades, eu acabei assim me apaixonando por cuidados paliativos. Fui fazer uma pós em paliativos para entender mais, e acho que às vezes isso é uma questão mais pessoal,
né? Porque quando a gente está bem com a gente acaba lidando melhor com essa situação e passando mais segurança para o outro. Mas hoje, cada diagnóstico para mim é como se fosse a primeira vez, porque é uma paciente diferente, né? É uma família que está ali, então nunca é sempre a mesma coisa, a forma de abordagem é diferente, então isso é muito difícil. Falar sobre câncer de mama é falar sobre medo, é falar sobre possibilidade de morte, e hoje falar de morte é o que ninguém quer falar. Ninguém. Meninas, por isso que é tão importante a gente estar tendo esse bate-papo aqui, esclarecendo, colocando as nossas dúvidas, nossos medos, né? Da maior parte das também pessoas que cada não paciente tem uma forma de lidar com isso, né? Com esse diagnóstico, né? Tem talvez aquelas que são emocionalmente mais resolvidas, né? Elas têm aquela que tem uma estrutura familiar também alicerçada, faz toda a diferença, aquela que crê em Deus, que tem uma fé alicerçada, né? Eu acho que isso é fundamental também, a gente ressaltar isso aqui, da importância de momentos como esse, de luta, de angústia, de medo, a gente buscar a Deus, né? Que é o nosso porto seguro, eu fico imaginando nosso suficiente salvador, né? O que nos vai dar força o quanto de milagre que a Priscila já deve ter testemunhado, né, pastora? Também, né? Pega um diagnóstico ali de finitude e de repente surge um grande milagre. Vai ser pauta para outro programa. Com certeza. Mas antes da gente encerrar esse programa, Priscila, eu gostaria que você estivesse deixando aí algumas dicas para essas mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Então, meninas, não tenham medo, tá? Em relação ao câncer de mama, né? O câncer de mama tem cura. Não esperem o Outubro Rosa para começar essa conscientização. Procurem seu mastologista, procurem o seu ginecologista e conversem sobre esse assunto. Só assim a gente vai diminuir esse medo. Bom, gente, realmente nós precisamos cuidar desse bem maior que é o nosso corpo, porque a palavra do Senhor diz que Ele é templo do Espírito Santo, e Deus é o maior interessado que a gente esteja bem em todas as áreas, física, emocional e espiritual, e no mais, busque a Deus, clame a Ele. Naquele momento, quando você recebe um diagnóstico, sabe o que você faz? É claro que a gente vai procurar ajuda profissional, eles são anjos que Deus enviou para estar aí nos auxiliando, nos ajudando, mas clame a Deus, peça orientação, a pessoa certa, o médico certo, o diagnóstico certo, os remédios certos a serem tomados. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e vamos nos cuidar.